Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro Negro. E hoje o vídeo tá ótimo, galera. Eu vou trazer para vocês hoje o Rodolfo Landim aí, que deu aí uma entrevista no canal do Flow Podcast. E o Landim que falou aí sobre o Flamengo de 2019, aquele Flamengo multicampeão que encantou a torcida rubro-negra, né? O Landim deu uma declaração polêmica aí. Você vai curtir aí no vídeo de hoje. E também falou sobre todo o processo que envolveu aí a contratação do Felipe Luiz, né? Desde a demissão, antes da demissão do Tite, né? O Felipe Luiz já era cogitado para ser o técnico do Flamengo, né, galera? E também não deixando de falar sobre é, o, todo o processo também da não contratação do Gabigol. Porque o Flamengo, o Landim, no caso a diretoria do Flamengo, deu só um ano de contrato para o Gabigol, né? Você já deve estar imaginando o porquê sobre todas as polêmicas que o Gabigol se envolveu aí, tá certo? Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva aí. Nós estamos trazendo e filtrando sempre as melhores informações aí do Flamengo, as mais atualizadas para você, tá certo? Aqui no canal Coração Rubro Negro. Dá os créditos aí pro canal do Flow Podcast, tá certo? E vamos curtir o vídeo de hoje. Deixe seu like, tá certo? Se inscreva e ative o sininho da notificação, galera. E aí, nessa segunda fase, aí cabe um técnico como o Jorge Jesus, que gostava de jogar dessa forma. E o Aí, nosso scout foi procurar técnicos que jogavam dessa forma. entendi. Faz todo sentido, né? E aí, tá bom. Mas aí, vocês. E lidar agora com o fato dele se tornar esse um fantasminha? Na verdade, as pessoas ficam guardando na memória, quer dizer, o ano de 2019, e que foi um ano mágico, realmente. Mas, para ser sincero com você, e eu não estou com isso querendo diminuir em nada o trabalho do Jorge Jesus, que foi um trabalho excepcional, fantástico no Flamengo, mas a competitividade, na minha maneira de ver, do futebol brasileiro como um todo em 2019 era muito menor do que é hoje, por vários fatores. Hoje a gente tem SAFs que fazem um investimento muito maior, um nível de investimento muito grande e com isso conseguem trazer jogadores muito mais qualificados na média para poder atuar no Brasil, né? A própria forma com que a gente propôs o jogo lá em 2019, em que a gente usava linhas altas, marcando a saída de bola dos outros times. Se você for ver, como a grande maioria dos times, quando perdia a bola, ele recuava e ia receber o seu adversário no seu campo, marcando o adversário no seu campo. Era essa a forma de fazer. Então, assim, foi meio que uma surpresa a forma do Flamengo jogar para muitos dos clubes que jogavam contra o Flamengo. O Flamengo começou a pressionar a saída de bola deles lá no campo E adversário. quando tu via acontecendo, o que que tu sentia? Acho muito legal. Assim, porra, ainda mais que a gente ganhava os jogos todos, praticamente enfileiramos um monte de vitória. Foi bom demais. Mas a verdade é que hoje, praticamente quase todos os clubes da Série A, por exemplo, jogam dessa forma. Então, assim, o Brasil, aqui no Brasil, os clubes começaram também a trazer técnicos da escola lá de fora e não existe mais essa diferença tão grande da forma de jogar em relação àquela forma de jogar que a gente começou a utilizar em 2019. Então, assim, seja pelo nível de investimento, seja nos jogadores, seja pela própria forma com que os clubes resolveram adotar de trazer novos técnicos de fora do Brasil e tudo isso, eu acho que hoje o nível de competitividade é muito maior. Então, assim, voltando a dizer, acho que foi excepcional o trabalho que o Jorge fez à frente do Flamengo, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como teve no ano de 2019, Faz depois todo que ele sentido. chegou. Faz todo sentido mesmo. Galera, concordo com o Landim que hoje seria mais difícil, né? O futebol evoluiu mais. Mas qual facilidade que o Flamengo enfrentou, né, em 2019? O Flamengo não enfrentou facilidade nenhuma, galera. O Flamengo foi guerreiro, teve um treinador bom, né, que fez um ótimo trabalho, e jogadores compromissados que compraram a ideia do técnico e também desejaram aí ser multicampeões pelo Flamengo, se dedicaram para isso. Não teve moleza nenhuma, não. Agora que ele já falou aí sobre o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, multicampeão, ele vai falar agora sobre como foi todo o processo
de contratação aí do Felipe Luiz, galera. Veja só. E aí é uma saída que é bem diferente, por exemplo, da do Tite, não é? Que no Tite não acabou o contrato. É de um jeito diferente que acontece. E aí o sentimento é diferente também. Quais são os sinais que tu começa aí? Cara, Tem que mudar. é desempenho. É sempre isso. É sempre desempenho. Assim, a gente for ver as saídas dos técnicos do Flamengo, elas às vezes se dão porque quando você observa que você está num declínio de desempenho, tá certo? E às vezes num momento em que você precisa tomar uma decisão que pode ou não afetar a continuidade de um campeonato. Porque ganhar, cara, é difícil pra caramba. Todo mundo quer ganhar. Todas as equipes estão disputando, todas elas querem ganhar. Então, assim, você tem que analisar o passado recente e extrapolar como vai ser o comportamento futuro. E tem que tomar uma decisão ali que sempre tem risco envolvido, né? Como teve, por exemplo, essa decisão agora da colocação do Felipe Luiz. A gente estava convicto de que era a melhor solução que a gente tinha. Vocês já estavam pensando nisso há um tempinho? Não. Porque não? Não, assim, foram duas coisas em paralelo. Uma coisa foi a preparação do Felipe Luiz como técnico. Isso foi um plano de carreira que nós discutimos com ele. Tá. Quando? Quando ele resolveu se aposentar como jogador. Tá. E aí a gente foi conversar com ele. Ele sempre falava que queria ser técnico, conversava comigo, conversava com o Marco Braz, conversava com todo mundo ali do comitê do futebol do Flamengo e tal, que ele um dia queria ser técnico. E aí a gente falou, pô, vamos pegar isso como oportunidade. Porque o Felipe Luiz é um cara completamente diferenciado. Assim, se você conversar com ele, você vai ver. Ele é um sujeito que tem inteligência emocional, ele é inteligente, tem inteligência emocional. Ele é um cara estruturado, super focado. Uma das coisas que mais me impressionou no Felipe Luiz quando eu conheci ele, que foi em 2019, quando eu fui lá, chefe da delegação do Brasil na Copa América, que ele é um cara que é muito parecido comigo. Ele não gosta de perder nem para o ímpar, entendeu? Assim, ele não gosta de perder nada. Entendi. Ele é focado, é o cara que quer ganhar tudo. Mas um atleta foda tem que ser assim. Ele é assim. E ele é assim. E ele é metódico e é um cara inteligente. Você gosta de jogar xadrez? Então, assim, pô, eu tenho lá no centro, lá no CT, né? Tem um cara que trabalhou muitos anos comigo na Petrobras e tal, e foi diretor da empresa que tem a maior nível de reservas do país, que é a PPSA, que representa o pré-sal do país e tudo e tal. Um cara altíssimo nível. Ele não consegue ganhar uma partida de xadrez do Felipe Luiz, perde todas. Eu vou lá brincar com ele. Pô, vem cá, quando é que você vai ganhar a primeira do Felipe Luiz, entendeu? Porque, pô... Estamos bem servidos então, pô. Não, ele é um cara, assim, ele é um cara completamente diferenciado. A carreira que ele vai fazer, eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma super carreira brilhante no futebol. E ele sempre procurou aprender os métodos de todos os técnicos com os quais ele conviveu. Ele conviveu com grandes técnicos, entendeu? Então, assim... Um aspecto importante também você mencionou ele, que é a inteligência emocional. Porque, o técnico é quem é o escudo da... Fato. Não é? E é ele que segura a bronca, é ele que tirando quando briga, né? Com os caras. Mas assim, ele é especial. Eu acho o Felipe um cara completamente especial. Fico feliz de saber que estamos pensando parecido aí, porque eu tô imaginando que tá nos planos de manter, por exemplo. Claro, porra. Se tiver alguma dúvida. Não, mas assim, ele precisava, eu acho, que tem algumas coisas desse trabalho que são coisas, vamos dizer assim, experiências administrativas como técnico. Porque pelo lado de concepção de como ele queria colocar a equipe dele para jogar, isso ele já tinha claramente a visão na cabeça dele, né? Só que não é só isso. Tem outros aspectos também que fazem parte do papel de um técnico. Então a gente começou colocando ele no Sub-17, ele conseguiu acumular algumas experiências ali no Sub-17, também conhecer alguns dos profissionais que a gente tem na nossa base, que eram profissionais super qualificados. E aí, quando a gente
promove ele para o Sub-20 e ele já tem logo o desafio de disputar o Mundial Sub-20, que a gente ganhou esse ano. Ele já traz as pessoas do Sub-17 que ele considerou, vamos dizer assim, especiais, junta no Sub-20, ou seja, quando ele sobe para o time de cima, ele já traz, ele já tem uma equipe formada, o que também é importante, porque quando você chega a um técnico, às vezes um técnico chega sem a sua equipe, sem as pessoas que conhecem no dia a dia. Se pegar e botar ele lá, o técnico vai embora, leva todo mundo, e ele vai ter que começar a trabalhar com a turma. Ali não, ali ele já tinha preparado alguns assistentes que já estavam trabalhando com ele ao longo do ano todo e que ele trouxe da base e que já sabiam como ele gostava de trabalhar e como ele fazia. Então, isso também era importante antes de dar um desafio para ele. A nossa ideia não era pegar nesse momento, mas o time começou a ter um nível de desempenho que colocava em risco, vamos dizer assim, as conquistas que a gente tinha à frente no campeonato, que eram ainda a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, onde a gente ainda estava disputando, e a gente entendeu que ali precisava ter uma mudança para tentar, vamos dizer assim, melhorar o desempenho. Caso contrário, a gente corria um risco muito grande de não atingir os objetivos. E aí... Bom, galera, você viu aí como é que foi esse processo de contratação do técnico Felipe Luiz, né, da boca do próprio Rodolfo Landim, que é um cara inteligentíssimo, inteligência emocional, preparo técnico, que ele já conviveu aí com muitos técnicos tops aí do mercado, né, da bola, e que tem tudo para fazer um ótimo trabalho no Flamengo e uma grande carreira como treinador também de futebol, já que ele foi um grande jogador. E agora, para encerrar, eu vou trazer para vocês também ele falando sobre o Gabigol, né? As polêmicas aí do Gabigol e também porque a diretoria do Flamengo só quer dar um ano de contrato aí para o Gabriel. Bora ver o que o Rodolfo Landim vai falar aí. Mas aí, bom, só pra gente fechar o papo Gabigol, Tá. lá embaixo também falou, tem uma proposta com ele e eu considero que é isso e agora a escolha é dele. Então, vamos lá, é verdade, a gente acabou fugindo um pouco do assunto aqui. A gente teve esse desempenho dele bom até 2022. E, cara, assim, falando sinceramente, eu acho que você como rubro-negro vai concordar que em 2023 o desempenho do Gabriel foi bem inferior ao que ele vinha desempenhando até 2022, quer dizer, nos 4 primeiros anos dele. O Gabigol tem que ter um combinado que ele joga as final de Libertadores. Mas ele jogava mais do que final de Libertadores. Verdade, cara, assim, é verdade. Em 2019 ele fez 43 gols para o Flamengo. Mas é que tem, mas é que na final de Libertadores o maluco tira da cartola. Não, assim, ele não virou ídolo do Flamengo porque ele jogou só a final da Libertadores. Verdade, Ele se tornou ídolo porque ele é um grande jogador, estava tendo um excelente desempenho. Mas a verdade é que o desempenho dele, eu não vou entrar aqui no mérito das questões, mas aqui a gente está aqui para analisar resultado e eu, na posição que eu estou como administrador, cara, eu tenho que tomar as decisões que nem sempre são as decisões apaixonadas, tá certo? Levadas pela emoção, são levadas pela racionalidade, né? E por aquilo que precisa ser feito. Então, assim, teve uma queda de desempenho no ano de 2023 e eu entendo também que teve uma queda de desempenho no ano de 2024. E não é dizer que a gente não... o Gabigol fez uma proposta de contrato aí de mais 4 anos para o Flamengo com um crescimento muito grande do que seria a remuneração dele anual para ele, né? Muito significativa. Eu diria para você, é quase o dobro do salário que ele ganha. Entendi. Porque aí, no caso, envolve também o lado do passe dele, porque ele passa a ter o passe livre ao final do período. O ponto a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por 1 ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é
Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita. Porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que que ele não aceita esse um ano e depois Entendi. ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? Mais um ano ou mais 3 anos como ele gostaria. Então eu acho que que para um administrador é um risco muito grande você tomar uma decisão de renovar com um jogador por 4 anos, quando ele teve 2 anos em que o desempenho dele não foi compatível com aquilo que ele recebia. É só isso. O Flamengo acredita nele, a prova, e acredita em que a gente tenha um Gabigol como ele foi dos 4 anos nesse primeiro ano. Entendi. E aí, galera, o Rodolfo Landim falando tudo sobre o Flamengo de 2019, polemizando aí muita gente não gostando das suas declarações, né, na mídia, saindo aí principalmente o Mauro César e a galera da Jovem Pan que eu já vi os vídeos. Também falando aí sobre a contratação, né, como foi essa ascensão aí do Felipe Luiz das categorias de base como treinador do Flamengo para a categoria profissional, né? Já no elenco principal que ele era jogador. Então é uma história bem legal e espero que o Felipe Luiz faça uma grande carreira aí no Flamengo, né? Um ótimo trabalho, que seja multicampeão assim, até mais do que o Jorge Jesus foi, porque o Jorge Jesus não ganhou a Copa do Brasil, o Felipe ganhou, né? O Campeonato Brasileiro. E, cara, só temos o que esperar de bom aí do Felipe Luiz, né? Pelo que ele já vem fazendo pelo seu início de trabalho no Flamengo, né? Ótimo, tá de parabéns. E por último ele falou ali do Gabigol, do desempenho do Gabigol, né? Nem tocou no assunto de polêmicas. Falou mais ali sobre o porquê que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, não quer dar mais de um ano de contrato para o Gabigol. Ele está dando esse ano para ele se, vamos dizer assim, dar a volta por cima e continuar no Flamengo. Assim eles aumentam aí os anos de contrato, renovam aí e aumentam os anos de contrato. Também a remuneração do Gabigol de 4 anos e o Landim está dando só um ano, devido aos 2 últimos anos dele ter sido mesmo bem abaixo do que se esperava, né? O Gabigol mesmo ele decaiu muito, como foi falado aí, teve 2 anos ruins, 22 e 23, 23 na verdade, 4. E sinceramente eu não sei se a torcida ainda quer a permanência dele, né? Parte da torcida, devido às polêmicas que ele se envolveu, não quer a permanência dele no Flamengo. E porque ele fez aí 2 gols na final aí contra o Galo, né? Talvez alguns torcedores tenham mudado de ideia, né? Eu sempre falei, o problema do Gabigol é porque ele não está fazendo gols, porque ele não está tendo o desempenho que ele vinha tendo antes. Se o Gabigol tivesse tendo um desempenho legal, na média, né? Eu acho que não teria tanta briga assim para ele ficar ou não no Flamengo. A torcida ele ia estar de braços abertos. A torcida ia estar de braços abertos com ele, para abraçá-lo nas crises. Ele ia vestir camisa do Corinthians e não ia dar em nada, ninguém ia repercutir, porque ele estava marcando gols, ganhando campeonatos pelo Flamengo. Mas o problema foi a má fase dele e também as polêmicas, né? O Gabigol aí, cara, desnecessariamente se envolveu em algumas polêmicas que ele poderia ter evitado. Principalmente aquele beijo que ele jogou pro Dorival, cara, depois de perder a Copa do Brasil pro São Paulo. Aquilo ali foi terrível. Não era para ter feito isso. A opinião é que ele não deveria ter feito aquilo. Também se negar a fazer o exame antidoping culminou aí em punições dele momentâneas. Eu nem sei, cara, se já foi absolvido, se ainda não, nem lembro mais. Deixa aqui nos comentários se você lembra aí, tá certo? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. São as notícias aí do Flamengo, as últimas, né? Que o Landim falou aí tudo que ocorre às vezes, muitas vezes nos bastidores, e a gente não tem esse conhecimento, trazendo aí para você.
aqui no canal Coração Rubro-Negro. Mais uma vez, dar os créditos aí do vídeo para o Flow Podcast, né? De onde estou tirando esses cortes aí, tá bom? E você que ainda não é inscrito no canal, por favor aí, dê essa moral para nós, se inscreva. Nos ajude a bater a meta aí de 5.000 inscritos, galera. 4.745 inscritos, 46 na verdade. Nos ajude aí a bater a meta de 5.000 inscritos depois de 10.000, né, galera? De 5 passar para 10. Dobrar aí a meta aí, tá? Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Coração Rubro-Negro com mais notícias do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão, galera.